Olá a todos, mais um vídeo. Meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra e sou professora da UFGD. Esse vídeo é para responder uma pergunta que uma paciente me fez a semana passada e que eu achei que eu não respondi muito bem para ela durante a consulta. Então esse vídeo é para responder isso, que é a questão da síndrome demencial. Se você tem o seu pai ou a sua mãe com a doença de Alzheimer ou com alguma forma de demência, qual é o risco que você tem de também vir a ter a demência? Bem, então, só para a gente contextualizar essa pergunta, é assim. A forma de demência mais comum é a doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, ou seja, é uma doença associada à morte de neurônios. Então, são alguns neurônios no cérebro que, por algum motivo, eles vão morrendo e aquilo vai se degenerando e, por isso, a pessoa vai progredindo com problemas de memória, problemas de orientação espacial, problemas de linguagem, de estar perdendo as palavras, de se esquecer do que fala, problemas para organizar o seu pensamento, para planejar as coisas e também, muitas vezes, problemas de comportamento. Muitas vezes tem depressão, agressividade, às vezes até casos de delírios, mas enfim. Então, a mais comum é a doença de Alzheimer. Entretanto, em muitos pacientes, quando se faz a autópsia, quer dizer, quando isso para casos de pesquisa, quando eles abriram o cérebro das pessoas que morreram com o diagnóstico de doença de Alzheimer, na maioria dos casos, viu-se que não era apenas o Alzheimer e que, na realidade, a demência de Alzheimer, ela acontece em termos de perda de neurônios, ela está muito intrincada ao processo vascular também. Ou seja, as pessoas que têm doenças cardiovasculares como hipertensão, diabetes, tabagismo, colesterol alto, triglicérides alto, essas pessoas elas vão tendo uma irrigação sanguínea do cérebro que é pior. E com isso, a irrigação sanguínea ela não é apenas para levar o oxigênio para o cérebro, ela também é para limpar e tirar do cérebro os radicais livres, as coisas, os restos do metabolismo cerebral. Então, quando a circulação fica ruim, isso acelera o processo do Alzheimer. Então, as duas coisas, na maioria das vezes, acontecem juntos. Por que eu estou dizendo isso? Porque em seguida eu quero explicar que o maior fator de risco para síndrome demencial, seja ela qual for, síndrome demencial pela doença de Alzheimer, síndrome demencial vascular, doença dos corpos de Levy e várias outras, o maior fator de risco é a idade. Então, 10% das pessoas com 65 anos têm uma síndrome demencial. E quando você tem 85 anos, isso pode chegar entre 30% a 50%. Então, esse é o principal fator e esse é um fator que a gente não consegue mudar, porque a gente envelhece, né? Quer dizer, ou eu morro jovem ou o meu risco de ter síndrome demencial vai aumentar. Tá, então esse é o principal fator. Mas aí eu não falei que a questão vascular e a demência de Alzheimer, os processos fisiopatológicos de dano cerebral, eles vão acontecendo juntos? Então, quer dizer, uma forma de prevenção é justamente eu tratar a minha pressão alta, o meu diabetes, meu colesterol, meus triglicérides, parar de fumar. Outros fatores protetores são atividade física, atividade intelectual. A gente sabe que tanto uma quanto a outra, elas estimulam o cérebro, inclusive a produzir substâncias que a gente chama de fatores de crescimento neuronal, que aumentam a sobrevida dos neurônios. Então, assim, por isso que se fala que em termos de alimentação, tem estudos mostrando que a dieta mediterrânea ajuda na prevenção da doença de Alzheimer, né? Ou das demências de um modo geral. A dieta mediterrânea é a dieta que é ingerida nos países do Mediterrâneo, que seria sul de Portugal, sul da Espanha, sul da França, Grécia, né? Mas também os países do norte da África, Turquia. Então, é uma dieta muito rica em azeite de oliva, abacate, pouca carne, a carne de preferência frango, carne branca e muitos vegetais, muitos legumes, muitas folhas, né? Então, essa dieta, ela melhora o meu nível do colesterol bom, que é o HDL, que me protege do processo de aterosclerose, e ela reduz o nível do colesterol ruim. E tem outras propriedades também, antioxidantes, anti-inflamatórias, que ajudam na prevenção. Então, assim,
A pergunta, voltando à pergunta inicial, se eu tenho meu pai e minha mãe com Alzheimer, qual que é o meu risco, tá? O seu risco é, sim, a princípio, um pouco maior do que na população geral. Então, existe, porque isso? Porque a gente acha que o Alzheimer, em 99% dos casos, ele não é genético no sentido estrito da palavra, como a gente entende, de você ter uma herança devido a um gene que vai fazer com que, olha, meu pai tem, então a minha chance de ter é de 50% ou é de 25%, uma herança mendeliana. No Alzheimer, você herda vários genes que aumentam a sua suscetibilidade. Então, se o seu pai teve, é porque ele tinha alguns polimorfismos genéticos que aumentaram o risco dele ter. E é possível que você tenha herdado alguns desses polimorfismos também. Então, estatisticamente falando, o seu risco é maior. Mas ele não é tão maior assim. E o que você pode fazer diante disso é o que eu falei, são as questões da prevenção. Manter a atividade física, atividade intelectual e controlar os fatores de risco cardiovasculares. 1% das demências, quer dizer, de 100 pessoas com síndrome demencial, 1% tem a doença de Alzheimer familiar, que é uma doença que transcorre em famílias e que tem um padrão de herança autossômico dominante, ou seja, se o seu pai tem ou se a sua mãe tem, a sua chance de ter de 50%. Então, tem 3 genes que estão claramente associados. É o gene da pré-senilina 1, pré-senilina 2 e o gene da proteína precursora de amiloide. Mas isso é 1% dos casos. E, geralmente, é uma forma de demência que acontece que se inicia numa idade mais jovem do que 65 anos. Normalmente, a gente espera a doença do tipo de Alzheimer dos 65 anos para frente. Nesses poucos casos raros que ocorrem em famílias no padrão autossômico dominante, que equivale a 1% dos casos de Alzheimer, geralmente o aparecimento da doença ocorre antes dos 65 anos de idade. Agora, se você tem esse padrão, então vamos imaginar que você herdou essa doença e você herdou esse gene e tem. Atualmente não tem uma coisa que a gente possa fazer para prevenir isso. Então, eu nem sei se é muito bom saber, né? Porque você não tem como, se você detectar, tá, eu tenho o gene da proteína precursora de amiloide que me predispõe com altíssima probabilidade, né? No caso, se eu tenho o gene, então é 100% que eu vou desenvolver essa doença. O que dá para fazer são essas outras coisas que eu falei, a dieta mediterrânea, estimulação física, estimulação intelectual, controlar os fatores de risco. Né? Mas isso, repetindo, estou bem repetitiva agora, são apenas 1% dos casos. Né? Então, na maioria das vezes é assim, vai acontecer de uma forma esporádica, o meu risco aumenta, quanto mais velho eu ficar, maior vai ser o meu risco, não tenho alguma coisa que eu possa fazer, algum remédio que eu possa tomar, alguma coisa para prevenir, além das coisas que eu acabei de falar, e hoje, a ciência caminha assim. O que tem mudado na neurologia, na psiquiatria? É tentar detectar a doença antes que ela se manifeste. Então, assim, a busca dos pesquisadores é para determinar o que se chama de biomarcadores. Quer dizer, são substâncias que eu vou poder medir ou no líquido cérebro-espinhal, ou no sangue, ou no cérebro mesmo, na captação do cérebro. Quer dizer, eu vou usar instrumentos que vão conseguir marcar, quantificar determinadas substâncias para me dizer se o meu risco para desenvolver Alzheimer é alto ou é baixo. Então, já tem pesquisas assim relativamente avançadas nesse sentido. Então, exame por tomografia de emissão de pósitron com marcadores radioativos que tornam a proteína precursora de amiloide, vamos dizer assim, colorida, visível no cérebro, através dos exames. Então, você consegue detectar se aquela pessoa está tendo muito depósito da proteína amiloide, que é uma das características do Alzheimer. E a gente sabe que isso vai acontecendo antes da doença se manifestar. Talvez 20 anos antes a 10 anos antes. Né? Tem 2 características histológicas, patológicas, ou seja, que quando você vê no microscópio o cérebro de uma pessoa com doença de Alzheimer, tem 2 coisas que chamam a atenção. A deposição da proteína amiloide fora dos neurônios e a deposição da proteína tau, formando agregados neurofibrilares, formando novelos, dentro dos neurônios. E essas 2 coisas atrapalham o funcionamento do cérebro.
Então, a tendência vai ser tentar medir esse acúmulo dessas substâncias antes que a doença se manifeste, justamente para eu conseguir tratar antes. Só que esse tratamento ainda não existe. Né? Então, por isso que na clínica, né, no dia a dia de um médico, você não precisa você não precisa dosar esses biomarcadores. O diagnóstico ele é feito por outras vias, como eu expliquei já em outros vídeos. Ele é um diagnóstico clínico e acaba sendo um diagnóstico de exclusão. Você precisa ter certeza de que a pessoa não tem, que aquele esquecimento não está sendo por hipotireoidismo, não está sendo por apneia do sono, não está sendo por depressão, hidrocefalia de pressão normal, doenças infecciosas como sífilis terciária ou encefalite pelo HIV, pelo vírus HIV, doenças cerebrovasculares, ou síndrome demencial associada à doença de Parkinson, ou a doença dos corpos de Levy, degeneração lobar frontotemporal. Tem um monte de coisas que a gente precisa avaliar e excluir. Mas a gente exclui para ter certeza de que não tem nada que eu poderia tratar, deficiência de vitamina B12, mas na realidade eu sei que na maioria dos casos, 60% a 80% vão ser de fato a doença de Alzheimer. Tá bem? Então, tentando responder assim, não se preocupe tanto com esse risco familiar e genético, mesmo porque não tem o que ser feito, e isso vai ser na minoria das vezes. Procure ter uma vida saudável para envelhecer bem. E o tempo está a nosso favor, quer dizer, então quando a gente tiver aí os nossos 60, 70 anos, talvez já tenham outras perspectivas de tratamento para o Alzheimer, porque é uma coisa que está preocupando o mundo inteiro. Eu estive na China o ano passado, e a gente conversando com os cientistas, uma das conversas é que, por causa dessa política chinesa de ter um filho só, hoje esses filhos são adultos e têm os pais com várias doenças, inclusive com a demência do tipo Alzheimer, e isso é um peso para essas crianças, para esses filhos. Né? Então, eu estou dizendo isso para falar assim, que o problema da doença de Alzheimer ele é um problema global. Então, há cientistas no mundo inteiro pesquisando a solução disso, tá bem? Então tá, acho que era isso só. Obrigada.